Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Cumprimente o irmão do seu lado, diga para ele boa noite, irmão. Diga para o seu irmão boa noite, a paz, graça e paz. Diga para ele: seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo a essa reunião, sejam bem-vindos a este culto e que Deus abençoe em nome de Jesus. Podemos assentar? Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, irmãos, à casa de Deus. Eu confesso, irmão, estava com saudade da igreja, com saudade de vocês. Passei uns dias fora, né? Estive ausente nas reuniões de quarta, sexta também. Cheguei hoje, irmão, estava ausente, eu estava fazendo as campanhas no interior. Irmãos, e como Deus abençoou. E olha, as nossas igrejas da graça, às vezes nós ficamos pensando só Cuiabá, capital. Nossas igrejas aí, irmão, no interior tá fazendo bonita. Tá fazendo bonito, para a glória de Deus. Reuniões cheias, lotada. Tangará da Serra, na quarta-feira à noite, a igreja estava hiperlotada. Aí na quinta-feira nós fomos para Sinop, a igreja também hiperlotada também. Aí na sexta-feira foi Sorriso, a igreja hiperlotada. E aí nós fomos sábado à tarde para Lucas do Rio Verde, 3 horas da tarde, irmãos, um sol e a igreja lotadinha. E Deus abençoou bastante, muita cura, muito milagre. Deus abençoou. Aí à noite eu voltei para Sorriso novamente e tivemos uma reunião, um encontro de casais. Foram mais de 120 casais, eu palestrei, levei a palavra aos casais, Deus abençoou. Teve até de última hora, para você ter uma ideia, teve pedidos de casamento na hora lá, meu irmão. Foi coisa bonita mesmo, Deus abençoou bastante. Era para casais, né, e noivos. E aí teve já o pedido de casamento e já as coisas já caminharam, foi tudo bem, foi abençoado. Amém? Eu preparo, tá no ponto? Tá no jeito? Eu quero mostrar, não é tudo não. Só um pouquinho, acho que é 3 minutos. 3 minutos só para você ver mais ou menos como é que foi. Aí eu mostro para você nas outras semanas, nos outros domingos e no programa durante a semana. Só para você ver um pouquinho das nossas igrejas, como que está por aí. Vamos ver como é que foi, só um pouquinho, irmão. Não é tudo não, só para deixar com gostinho de quero mais. Vamos lá, vamos assistir. O mês de novembro foi especial para os municípios de Tangará da Serra, Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde. Em Tangará, uma multidão compareceu. Meu irmão, o diabo está matando as famílias hoje. O diabo está matando o casamento hoje. O diabo está acabando com os lares hoje. E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Não estamos gerando vida. Nos municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde, as igrejas ficaram lotadas e muitas pessoas foram curadas. Saia deste corpo, dessa vida, desta criança, deste homem, dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Sequela de uma malária, sequela que essa pessoa teve, meu Deus, de um acidente, sequela que essa pessoa, meu Deus, carrega até hoje, do acidente de moto. Sai, diga sai. Sai e saia em nome de Jesus. Valdeane, o que aconteceu aí, dona Valdeane? Desde terça-feira eu estava sentindo a dor muito forte nas minhas costas. Aí eu cheguei até aí na quarta, no feriado, consultar, e o médico passou antibiótico que estava inflamado a minha coluna. E agora, depois da oração, graças a Deus, não estou sentindo nada. O que a senhora não podia fazer, dona Valdeane? Abaixar, fazer qualquer movimento. Sentar doía? Faz o levantar, faz o teste aí, senta. Levanta. Senta de novo. Levanta. Senta de novo. Levanta. E agora? Nada, não estou sentindo mais nada, então graças a Deus. Então senta de novo, vamos ver. Pode levantar. Sumiu? Sumiu. Glória a Deus. Tá com muita dor no meu joelho, que eu não aguentava nem
nem pisar no chão. Tem quantos dias que estava essa dor no joelho? Já tem muitos dias já. O que é uns dias? Tem uns 3 meses, mais ou menos. É que mesmo? Que eu não estava nem trabalhando, porque eu não lembro. Não. Como que a senhora chegou na igreja, dona Elza? Eu cheguei doendo quando estava aguentando. Como que a senhora chegou andando, caminhando? Assim, eu vim pedalando na bicicleta, mas na marra, veio de né? bicicleta, Sim, na marra. Na marra. Mas e agora? Agora não tá mais. Dobra o joelho aí. Eu dobro. Bate o pé no chão. Não tá mais. Sumiu a dor? Sumiu. Glória a Deus. O que foi aí? Tava com dor da coluna, né? E também com inflamação na garganta. E depois da oração, em nome de Jesus, fui curado. Tá bem agora? Tô bem, já graças a Deus. Com a coluna aí? Já mexi. Requebra aí. Tá bom agora? Oxe, graças a Deus. Tá bom, glória a Deus. A partir do domingo que vem, mostraremos como foram as reuniões em cada cidade. A primeira é Tangará da Serra. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos para a volta da vitória. Aí, foi benção, irmão. Em Lucas do Rio Verde, à tarde, teve um senhor que foi curado de uma hérnia, meu irmão. Foi bonito. O irmão falou: pastor, sumi aqui. Como que foi? Não, sumiu minha hérnia aqui, mas não sumiu agora. Apertei. Irmão, foi muito milagre. Deus fez. Uma senhora que contou que tinha chegado lá com os pés doendo, que ela tinha esporão do galo, depois pisou, pulou, andou, desfilou. E Deus fez, irmãos. E foi bonito, foi especial. Mas vai ser especial essa noite também. Amém? Eu quero fazer diferente, um culto diferente hoje, irmão. Como na parte da manhã, quem pregou foi o pastor Hilton, e a parte eu pedi o pastor Kleber fazer, que o culto da noite eu faria, para honrá-los, para Deus, honrá-los, os homens de Deus. Eu falei, peguei meio de surpresa, uma palavrinha, não é um palavrão, é só uma palavrinha, e aí depois nós vamos entrar na mensagem. Então, a palavra de Deus aí, pastor Kleber? Sim, opa, quer usar a minha Bíblia? Ou... Não, pode ser. Tá, usa a Bíblia do Senhor. Então tá bom, então. Deixa eu deixar aqui. Sim, senhor. O senhor pegou a Bíblia do irmão ali, né? Sim, amém. Deus, amém. Senhor. Amém. Deus deu uma palavra de fé para nós, pastor. Sim, senhor. Amém. Abra a Bíblia, por gentileza, pessoal, em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Nós pregamos essa mensagem às 14h e também às 17h. Eu creio que vai abençoar você também. Abra aí. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. 8:31. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora, parando um pouquinho para pensar naquilo que Jesus disse, ele deixou bem claro: se vós permanecerdes na minha palavra. Não basta apenas ouvir, não basta apenas crer, nós precisamos também permanecer. E muitos de nós, às vezes, ouvimos muitas mensagens, muitas palavras que Deus fala conosco, daquilo que precisávamos fazer, daquilo que deveríamos fazer ou deixar de fazer, porque a palavra orienta a cada um de nós a fazer certas coisas. De repente, deixar uma mágoa de lado, um ressentimento, deixar pensamentos do passado, porque o ser humano não foi feito, não foi criado por Deus para ser dominado por sentimentos ou por pessoas. Nós fomos criados por Deus para dominar. Gênesis 1:28 diz e mostra que o homem foi criado para dominar os peixes, as aves dos céus, os animais e tudo mais que existe na terra. Mas existem pessoas que estão sendo dominadas pelo passado, estão sendo dominadas por sentimentos, estão sendo também dominados, eu até falei hoje, por planta. Como assim? Se Deus criou o homem para dominar, é dominado por uma planta. Tem pessoas que é dominado pela maconha, porque é uma planta. Tem gente que é dominado por uma fruta, que depois a pessoa mexe na química, faz o refrigerante. Tem gente que é dominado por isso, não consegue ficar um dia sem isso, sem tomar o refrigerante, sem usar uma droga. E às vezes, não sabendo eles que o problema de tudo isso é causado porque eles estão ouvindo, estão até crendo, crê que Jesus existe, ouve a palavra, sabe o poder que Deus tem através da sua palavra, mas não permanece na palavra. E não permanecer na palavra é errar o alvo, porque pecado é errar o alvo.
E o pecado tem sido concebido pelas pessoas pela forma errada de permanecer na palavra de Deus. Muitas são as pessoas, na verdade, que estão deixando a palavra e submetendo ou se curvando diante das circunstâncias que a obrigam a ser uma pessoa briguenta, irritadiça, uma pessoa que de repente fala mal dos outros, uma pessoa que guarda mágoa no seu coração. E isso tem contribuído para que muitas pessoas na igreja, elas ouvem a palavra, elas creem na palavra, mas infelizmente não permanecem. E quando você aprende a permanecer na palavra de Deus, você tem um prêmio, uma recompensa. E essa recompensa está aqui, ó. Isaías, abra a Bíblia, por favor. Isaías 32, 17. Olha a recompensa de quem pratica a palavra, olha a recompensa de quem permanece na palavra de Deus e não permite que nenhum ressentimento, mágoa ou circunstância lhe obrigue a sair dela. Vamos lá? Isaías 32, versículo 17. Diz assim, ó: e o efeito da justiça, que é praticar a palavra, permanecer na palavra, que é a justiça de Deus para nossas vidas, e o efeito da justiça será paz. E mais o quê? E a operação da justiça, que é o praticar a palavra de Deus e guardá-la dentro de você, e isso em formas práticas. Porque se você observar o que Deus diz a respeito da sua palavra para nós, é só guardar os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus acima de tudo, nada nesse mundo ocupa o lugar de Deus dentro de mim. E se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu sou capaz de ajudá-lo, de perdoá-lo. Em Romanos 13, 10 diz que o amor não faz mal ao próximo. Se eu vivo a palavra, eu não tenho ódio das pessoas, eu não consigo olhar as pessoas com maus olhos, pelo contrário, eu vejo as pessoas como almas, eu preciso ajudá-las. E a Bíblia também fala em Romanos 15 que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. De repente a nossa família, e muitos deles nos perturbam, nos tiram do sério, e você talvez perde a fé, perde a oportunidade de ver Deus se manifestar porque sai da palavra. Ah, mas eu fui obrigado, quero ver se alguém no meu lugar suportaria. Tem gente até que diz assim: pastor, está com pena da minha mulher? Leva ela para casa. Porque ele acha que ele tem motivos de brigar e de ser quem é por causa dos problemas que o familiar tem lhe causado. E para terminar aqui no versículo 17, diz assim: o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Fique na palavra, permaneça, você terá repouso para sempre, você estará sempre seguro. As pessoas que vivem seguras é porque não permanecem na palavra. Quem permanece na palavra permanecerá para sempre, porque Deus estará junto contigo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Kleber. Cristo consegue vencer a tentação no deserto, não porque ele é o Filho de Deus. Ele conseguiu vencer o diabo no deserto porque ele permaneceu onde? Na palavra. É permanecendo, meu irmão, que se vence, que acha, que encontra a paz. Amém? Agora, pastor Hilton, por favor, como eu falei, deixa vocês cuidarem para mim da igreja. Pastor Kleber teve uma palavrinha também. Eu queria que o senhor também compartilhasse conosco uma palavra. O senhor que fez o culto na parte da manhã, foi isso? Alguém assistiu de manhã ao vivo pela RIT? Quem assistiu? Algumas pessoas assistiram, então, e glória a Deus. Amém. Pastor Hilton, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, e quero dizer que eu fiz bem. Pastor Kleber, eu não quero queimar ninguém não, mas fez bem também. Deus abençoe. Irmãos, uma palavra que Deus deu no meu coração e eu compartilhei com a igreja, Lucas capítulo 5, bem rápido aí, não quero tomar muito tempo, mas talvez eu digo sempre que Deus não trabalha por acaso, Deus não é pego de surpresa. Acho que quantos anos nós estamos aqui na igreja, eu não lembro de ter visto um dia assim, de um pastor dar uma palavra, o outro vir e dar, e o pastor ficar acompanhando, que deixa a gente meio tremendo também, que os olhos do líder sobre a gente dão um peso, mas
tem um propósito, irmão. Talvez tenha alguém que veio aqui hoje só para ouvir o recado que o pastor Kleber deu. Talvez nesse horário tem gente que veio só para ouvir isso. Ou talvez teve gente que veio para receber uma palavra, uma oração do pastor, porque Deus não é pego de surpresa. Os céus conspiraram para que esse dia acontecesse, para falar com alguém e abençoar alguém no nosso meio. Lucas capítulo 5, quem encontrou diga amém. Versículo 1 fala do encontro de Jesus com Pedro. Pedro me chama a atenção porque ele é um homem que começa uma história linda. Pedro começa uma história com Jesus e ele vai até o fim com essa história. Alguns percalços no caminho nos dão algumas lições, e dessas lições nós temos que trazer para a nossa vida ações para que a gente não erre. Lucas 5, versículo 1 diz: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. Amém. Jesus entra no barco de quem? De Simão. E aí a pesca maravilhosa acontece, todos conhecem a história, e quando ele termina de viver esse milagre da pesca maravilhosa, porque haviam trabalhado a noite toda, diz o versículo de número 4, né? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E todos digam amém. Só para terminar, versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e Pedro aqui começa uma história com Jesus. Jesus o alcançou, foi até onde Pedro estava. Após uma noite fracassada, Jesus faz um milagre tão grande, Jesus toca de uma forma tão grande que Pedro agora não consegue mais viver sem a presença de Jesus. Simão deixa tudo para seguir o Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Pedro volta para isso de novo. Pedro havia feito uma promessa, ele deixou tudo para seguir o Senhor. No livro de Lucas, capítulo 22 em diante, depois você leia em casa, Pedro, quando Jesus diz: Simão, e tu quando te converteres, fortalece, confirma teus irmãos. E aí Pedro diz: Senhor, eu vou contigo para a prisão e até a morte. Jesus disse: não cantará o galo hoje, não cantará o galo antes que 3 vezes você me negue. Pedro quebra 2 promessas. Primeiro, a de deixar as redes. Segundo, a de ir com ele até a morte, até o fim. Simão não consegue cumprir uma promessa feita. E o que acontece com alguém que não consegue, que quebra uma promessa? Porque às vezes alguns de nós quebramos promessas. Um dia nos entregamos ao Senhor dizendo: para a pornografia eu não volto mais, para o adultério eu não volto mais, para sites que eu visitava quando era velha criatura não volto mais, pessoas que disseram: infiel eu não serei mais. E quantos de nós às vezes temos quebrado promessas que fizemos? Pedro quebrou as promessas. No Evangelho de João, capítulo 21, diz a Bíblia que Jesus vai à beira da praia para resgatar o Pedro. Quando diz a Bíblia que Jesus chegou, não conheceram que era Jesus. Por quê? Porque na mente humana, nunca quem foi traído vai buscar aquele que traiu. Mas, meu irmão, Jesus foi atrás do Pedro porque Jesus sabia que o Simão ia errar. Em Lucas 22, o Senhor Jesus fala: Simão, eu orei por ti, você vai me negar 3 vezes. Não era um aviso, Jesus estava dizendo: você vai me negar. Jesus sabia que nós falharíamos, que o Pedro falharia, mas Jesus estava dizendo: Pedro, você vai se fortalecer e você vai confirmar teus irmãos. O que eu aprendo com essa palavra, irmãos? Que Jesus não desiste de ninguém. E você sabe por que ele não desistiu do Pedro e não desiste de nós? Porque Jesus sabia que apesar de Pedro negá-lo 3 vezes, o futuro de Pedro seria grande. Pedro produziria muito para o reino. Jesus sabia que depois
depois que Pedro se convertesse numa noite, ele converteria 3.000. Jesus sabia que a sombra de Pedro, depois dele convertido, o faria ser, curaria as pessoas. Jesus sabia que no futuro, Pedro ressuscitaria uma discípula chamada Tabita. Jesus sabia do futuro do Pedro. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você, porque ele conhece o nosso futuro, e ele sabe que eu e você seremos úteis para a obra dele aqui na terra. Mas o que me chama a atenção ainda mais nesse texto é que o texto diz que quando Jesus encontra o Pedro, o nome dele não era Pedro. Jesus chama ele de quê? Simão, entrando no barco que era o de Simão. Quando Jesus volta pela segunda vez que Pedro volta às redes, Jesus pergunta para ele: Simão, você me ama? Jesus não chama de Pedro quando o Pedro volta às redes. Mas quem foi então que deu o nome de Pedro? Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 41. João 1,41. Diz assim a Bíblia Sagrada: E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 42. E levou-o a Jesus. Levaram quem a Jesus? Simão. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quem foi que fez ele se tornar Pedro? Jesus. Meu irmão, nós não podemos esquecer que quem nos faz Pedro é o Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer de quem somos. Falei pela manhã, pastor, e falo novamente para vocês. Eu tenho o título de pastor Hilton. É até bonito, você chega na igreja, os obreiros pastor, ou se senhor, um café pastor, pastor, pastor. E isso é legal. Mas quando eu chego na minha casa, a minha esposa não me recebe com a porta aberta, um tapete vermelho: pastor Hilton, por favor, adentre-se a esse recinto. Nós gostaríamos agora de oferecer-lhe um café. O senhor aceitaria um bolinho, um bolo de arroz, pastor? Pastor, vamos cantar o hino 15 da harpa? Ó, quão cego andei. Não, em casa eu não sou pastor Hilton. Em casa eu sou o amor. Falei quando eu era criança, eu mais jovem, eu não gostava de ir em casa nos dias que a igreja me liberava para ir ver meu pai, porque chegava em casa, todo mundo não me tratava como tratam na igreja. É o pastor Hilton, evangelista Hilton, Hilton Santos, homem de Deus. Em casa, quando chegava, minha mãe: o Juninho chegou. No meio dos amigos não era Juninho, era Neguinho. E aí, Neguinho? Você lembra aquela vez que você acertou uma pedra na minha testa quando era criança? Ou seja, pastor Hilton é o que Jesus me fez ser. Eu, na verdade, sou Juninho, o Neguinho. Irmão, Pedro era Simão. O nome Pedro foi o que Jesus fez ele ser. Meu irmão, não se esqueça de quem você era, porque o que você é hoje foi Jesus quem fez você ser. Pedro entende isso. Ele volta, se converte, fortalece os irmãos e escreve 2 cartas. Nas 2 cartas, 1 e 2 Pedro, vamos lá, já estou terminando. 1 e 2 Pedro, tem aqui a maneira como Pedro agora se apresenta à igreja. Isso é que é forte. Isso aqui me chamou a atenção de uma forma que eu falei: Jesus, que coisa importante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Esta é a primeira carta que o apóstolo Pedro escreve. E olha como ele escreve: Pedro, apóstolo de Jesus. Como é que ele se apresenta na primeira carta que ele escreve à igreja? Pedro. Ou seja, eu sou o homem que Jesus me fez ser. Sem Jesus eu sou Simão, mas com Jesus eu me torno Pedro, um novo homem, um novo nome, uma nova identidade, uma nova conduta de vida. Só que na segunda carta, olha como é que ele começa. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão, Pedro, servo e... Olha para o pastor Hilton aqui, por favor. Olha como Pedro se apresenta na segunda carta: Simão. Ou seja, eu sou Pedro, mas eu não esqueço que eu era
Eu só sou Pedro porque Jesus me fez, porque eu era o Simão. Que nós possamos entender que o mais alto escalão social, a posição que possamos galgar e chegar, nós nunca podemos esquecer que é Ele quem nos faz Pedro, porque na verdade éramos Simão. Só podemos ser Pedro, só chegamos em algum lugar porque o Senhor nos fez chegar. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Amém. E é Cristo que faz ele, irmãos, deixar de ser pescador de peixe para ser pescador do quê? Então é Deus, irmãos, que faz aquilo que você fazia e não dava dando certo para algo sempre melhor. Ele sempre tem poder, ele sempre faz dessas coisas. Glória a Deus. Irmão, agora eu nem vou pregar mais, irmão. Vamos acabar a reunião já, né? E glória a Deus por isso. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês, irmãos, tanto para todas as pessoas da igreja aqui. Rapidinho, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Hoje nós estamos sendo abençoados com banquetes, né? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. E por falar em Pedro, que qual que era a profissão dele, irmão? Pescador. E nessas viagens agora, sábado à tarde, eu fiz a reunião em Lucas do Rio Verde e à noite eu fiz o encontro de casais. Mas no sábado de manhã, vocês não acreditam o que me fizeram fazer, irmão? Me levaram para pescar. Eu estou com Jesus há 15 anos, tem mais de 15 anos que eu não pescava, irmão. Que eu não ia pescar. E não fui feio não, viu, irmão? Honrei os cuiabanos, viu? Pastor Hilton, cadê? Mostra aí para nós aí. Olha aí, ó. Mostra aí. Mostra o segundo. Passa aí. Esse é o primeiro, pra você ter uma ideia. Mostra o outro. Isso não é história de pescador não, viu, irmão? Olha o segundo. Se você vê o que escapou. Ezequiel 37. O que escapou, né, Leandro? Ah, irmão, eu vi uma olhada quando ele voltou da água, só o olho dele tinha mais ou menos esse tamanho assim. Leandro estava lá, né, Leandro? Ezequiel, ele pegou um peixe, quase que o peixe arrasta ele para dentro da água, com essa força dele. Né? Depois que ele pegou, tinha que estar bem assim, ó. Ezequiel 37, versículo 1. Diz o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Meu irmão, aqui Ezequiel está contando sobre a visão do vale de ossos secos. O Senhor Deus pega ele em espírito, mais ou menos como ele fez com Jesus quando ele levou para ser tentado, em espírito, e apresenta para ele, para Ezequiel, um vale, um campo de batalha, aonde, irmãos, muitas pessoas ali foram trabalhar batalhas, lutas, e muitos que morriam, o corpo ficava por lá, e não tinha como levar, que eram muitos, e aí morria, passava-se o tempo, o sol, chuva, essas coisas, a carne ia se deteriorando, ia se acabando, ficava apenas o esqueleto, o osso, né? A parte óssea ali. E aí depois o Senhor Deus chega e mostra para ele algo. Veja, dá uma olhada. E ele olha, irmãos, e vê um vale cheio de ossos. E aí Deus faz uma pergunta: ô filho do homem,
por um acaso esses ossos podem o quê? Reviver? Eles podem voltar a ter vida? Esses ossos que você está vendo, que você olhou, que você observou direitinho, porque, irmãos, entenda, homem, toda pessoa, homem e mulher, é curioso. Nós não conseguimos olhar apenas com os olhos, nós temos que olhar também com o quê? Com a mão. Alguém te mostra alguma coisa, olha aí, deixa eu ver, e quer pegar. Imagina, olha os ossos, imagina ele olhando, rapaz, tá seco, hein, caramba. Puxa, imagina ele pegando um braço, um fêmur, um crânio. Rapaz, olha isso, hein, tá seco. A coisa, aos olhos humanos, aqui não dá mais nada, aqui não tem mais nada. E aí ele, o que o Senhor Deus disse? Olha, tem um jeito, você precisa o quê? Profetizar. Entenda, irmãos, para que nós possamos reverter as situações, para reverter um problema, nós temos que aprender essa lição aqui, irmãos. Nós temos que aprender a profetizar. Profetizar não é revelar a vida dos outros. Profetizar é falar da palavra de Deus. Profetizar não é, Deus está me revelando, eu vou profetizar na sua vida. Irmão, profetizar não é falar da vida dos outros. Profetizar não é falar da vida de alguém, desse ou daquela, de quem quer que seja. Profetizar é falar da palavra. Para reverter uma situação, para conseguir, irmãos, trazer de volta aquilo que um dia perdeu, que você perdeu, algo que acabou, nós precisamos aprender com ele, irmãos. Quem mandou Ezequiel, o profeta, profetizar sobre os ossos foi quem? Foi Deus. Meu irmão, você só pode lutar para reviver aquilo que Deus te manda lutar. Você só pode assim, irmão. E quantos que às vezes estão lutando por algo que Deus falou que não? Exemplo, Deus te chamou para você ser um empresário e você está na área automotiva. Só que Deus não te chamou para ser um empresário na área automotiva. Deus te chamou para ser um empresário do ramo de carne. E você está lá, meu Deus, abençoa, eu quero vender som, eu quero isso, aquilo outro. Mas você está insistindo, você está profetizando em algo que Deus não falou que era aquilo. Mas pastor, eu sempre sonhei, eu sempre achei. Irmão, só podemos profetizar em cima daquilo que Deus nos mostra, daquilo que Deus nos fala. Só. Meu pai, meu Deus do céu, isso e mais aquilo outro. Não insista naquilo. Não insista naquilo que Deus falou que não é. Não insista naquilo que Deus disse que não. Eu não estou nisso. Eu não estou nessa coisa. Eu não estou nessa situação. Quando ele mostra, fala, pode profetizar. Porque os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Lê o finalzinho do versículo 2, ó. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam como? Como estavam os ossos? Sequíssimos. Estava secos, como no ditado, no linguajar cuiabano. Como que o cuiabano fala? Estava seco, estava o quê? Esturricado. Seco, 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 seco. Não tem mais nada. E agora? E aí o que o Senhor Deus disse? Profetiza ele. Acaso esses ossos podem reviver? O Senhor que sabe. Então fale o que eu falar. Irmão, nós podemos orar, nós podemos profetizar, podemos determinar, mas só em cima daquilo que Deus nos manda. Então, meu irmão, só faça o que Deus te manda fazer, só fale o que Deus te manda falar, não fale demais, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer, para você não se frustrar, para você não se decepcionar e para depois você não ficar cobrando Deus. Deus, eu fiz. Senhor, Deus, isso, aquilo e tal. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Eu já fui em lugares, em empresas, fazer oração. Pastor, vai lá, pastor. Vai lá fazer uma oração lá, pastor, para ver se a coisa melhora, pastor. Está amarrado as vendas, não está vendendo, pastor, não está entrando cliente. E assim, assado. E a gente ouve o empresário, ouve o patrão, ouve o dono, assim, ele conta. E aí, assim, eu sempre pergunto, irmão, tá difícil financeiramente? Tá. E eu faço uma pergunta. Irmão, me perdoe. O senhor é fiel?
Sou, pastor. Estou na igreja todo domingo, quarta e sexta. Não estou perguntando dessa fidelidade. Se o senhor é fiel nos 10%, pastor, ainda não. Então a minha oração aqui não vai funcionar. Porque como é que eu posso orar para Deus mandar a bênção da prosperidade num lugar onde não há fidelidade? Irmão, se eu quero que funcione, se eu quer prosperar, quero, pastor, seja fiel. Mas pastor, entenda, eu quero ser fiel, por isso que eu pedi para o senhor vir, porque se eu orar, para Deus começar a melhorar, porque quando eu melhorar, aí eu dou dízimo, porque se eu der dízimo agora, vai me quebrar. Se eu der dízimo agora, pastor, vai me fazer falta. Irmão, o senhor está errado. Pastor, poxa, se eu soubesse que o senhor não ia orar no meu estabelecimento, eu ia pedir para outro pastor. Eu já perdi membros da igreja, irmãos, que ficou chateado porque eu falei isso para eles. Se eu soubesse que o senhor ia fazer, se não ia querer, não, irmão, não é que eu não estou querendo, não é só oração que resolve, mas é a fidelidade, é o compromisso. Vai lá, mostrar para a pessoa, não, tá bom, pastor, tá bom, já entendi, entendi. Não, irmão, mas não fica, não, tá bom, pastor, estou chateado não, nunca mais viu, irmão. Saiu, deixou. Irmão, querer orar em cima de algo que não há fidelidade, onde não tem Deus ali, como é que vai? Não vai. Tem que fazer o certo do jeito certo. Querer fazer o certo do jeito errado, dá errado. Fazer o certo do jeito errado, dá errado. Fazendo o certo do jeito certo, vai dar certo. Pode reviver esses ossos, eles podem voltar à vida, pode, o senhor que sabe. Então fala com eles. E quando o profeta recebe essa palavra de Deus, o que o profeta faz, irmãos? Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Ele estava fazendo algo que Deus havia o quê? Ordenado. Se as coisas não estão acontecendo, revivendo, funcionando, talvez você não está obedecendo à ordem. Ele ordenou você fazer isso? Ele ordenou você orar? Ele pediu para você fazer isso? Deus pediu? Pastor, sinceridade? Ainda não. Então, Deus pediu? Não, ainda não. Digamos lá, é a mãe preocupada com o casamento da filha. Pastor, eu estou indo lá na minha filha todo dia, dar uma força para ela. Deus mandou a senhora ir lá? Não, mas é que eu vou lá dar uma força, pastor, que ela está passando crise, luta. Deus mandou a senhora ir lá? Não, então não vai. Você pode atrapalhar. Já estão em pé de guerra. Aí o marido chega, encontra a sogra. O que essa mulher está fazendo aqui o dia inteiro? É querer ajudar de uma forma errada. Irmã, se Deus não falou, não vai. Mas pastor, é minha filha. O senhor ouviu? Deus falou? Não, eu estou indo lá, pastor, eu oro lá na casa do meu genro. Eu oro lá, eu pego a fotografia, eu unjo as fotos dele, pastor. Mas Deus falou a senhora fazer isso? Não, ainda não. Então não faz. Faz do jeito certo. Faça da forma correta. Entendi, pastor. Ela vai ver. Ela passou um tempo, essa senhora procurou, pastor, Deus falou comigo, o quê? Para mim orar pela minha filha e meu genro. É mesmo? Mas pastor, oração de intercessão. E eu comecei a interceder por eles. Interceder, se colocar no lugar. E eu estou orando pela foto do meu genro e da minha filha, pastor. E minha filha já falou que essa semana lá já está melhor. Essa semana as coisas já melhorou. Você está vendo, irmã? E precisou a senhora ir lá? Verdade, pastor. Irmão, só profetize segundo a ordem dele. Se Deus não ordenou, se Deus não falou, não faz nada. Mas se eu não fizer nada, a coisa vai explodir. Meu irmão, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Não adianta nós ficarmos querendo ajudar Deus. Eu vou fazer. Não, espere a ordem. Então, versículo 7. Então profetizei como se me deu o quê? Ordem. E agora ele obedece uma ordem e vai profetizar. E houve um
ruído. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o quê? Espírito. Olha Deus fazendo a obra. Quando ele começa a profetizar, obedecendo uma ordem de Deus, ele ouve um ruído, um estalo. Meu irmão, quando você obedecer, fazer segundo a ordem de Deus, você vai ouvir um ruído. Você vai ouvir que o seu marido começou a ler Bíblia. Você vai ouvir do seu filho: mamãe, papai está assistindo ao missionário. Você vai ouvir, minha irmã, uma hora o seu filho, alguém contando para você que o seu marido está diferente, que o seu marido está mudando, que ele que não quis beber. Rapaz, o que aconteceu com o seu marido? Por quê? Estava tendo o maior churrascão, a maior feijoada, cerveja de graça. Seu marido não quis beber. Não quis beber? Não. Aí tem gente que atrapalha o agir de Deus, né? Aí acha que ele estava doente. Que doente? É Deus agindo, já é o ruído. Já é o ruído, meu irmão. Já é Deus fazendo algo, porque logo após o ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um. Leia na tradução corrigida, na Bíblia do Missionário. Eis que se fez um rebuliço. Outras Bíblias dizem o quê? Um barulho. Meu irmão, começou a acontecer um rebuliço. Irmão, olha para mim. Mulher, marido, mãe, pai, não se assuste quando o seu filho, seu marido, alguém de casa chegar para você e falar: estou saindo, não quero mais. Não é, irmãos, ação do diabo. É um rebuliço que Deus já está fazendo. Não fique vendo apenas o lado mal. Não seja pessimista de ver só o pior. Deus está fazendo o rebuliço. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus tem as formas. Deus tem a maneira de agir. O pastor Hilton disse aqui, irmão, que Deus trabalha com um propósito. Tudo é um propósito. Debaixo do céu há um propósito. Tudo há um propósito aqui nessa terra. O filho, o marido, pastor, meu filho falou que me odeia. Deixa o rebuliço. Deixa o barulho acontecer. Se você está obedecendo a ordem, profetizando, rebuliços e ruídos vão acontecer, mas o milagre vai ser maior que isso, meu irmão. Ele profetizou, ele disse: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ouviu um ruído, estalo, pá, tá. Ai meu Deus, pastor, eu comecei a orar de madrugada, eu estou ouvindo, pastor, o demônio. Deixa esse barulho. Deixa, meu irmão. Faça só o que ele é para ser feito. Continue fazendo o que ele mandou fazer. E ele profetizou, e diz o versículo de número 7: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu. Meu irmão, cada osso no seu osso. Então, naquele momento que ele profetizou, o esqueleto humano, digamos que dava lá, um braço aqui, um dedo ali, uma parte da perna, o crânio ali, ossos das costelas, tudo desmontado. Você já viu um esqueleto humano? Alguém já viu? Nas escolas, no laboratório, em laboratório, você já viu a estrutura óssea do homem? Já viu? Mais ou menos. Imagina aquilo tudo separado, parece um quebra-cabeça. Imagina cada coisa num canto. E quando ele profetizou, aquilo ali começou a se juntar. Quando há, meu irmão, profecia, obedecendo a palavra, Deus junta a família. Deus une, meu irmão. Deus não separa, Deus une. Osso com osso, pá. Começou a se juntar, meu irmão, os ossos do braço, do antebraço, das mãos, dos dedos, tudo começou a se juntar. Imagina os ossos, irmãos, da costela que foi se ligando lá na vértebra, se ligando, porque alguém profetizou, porque Deus havia dado a ordem. Obedecendo a ordem, orando, profetizando, impossíveis acontecem, irmão. Meu irmão, impossíveis são para aqueles que obedecem ordens. Impossíveis, irmãos, são para aqueles que obedecem ordens de Deus.
que obedecem o que ele fala. É para aquela mulher que ora, para aquele meu irmão que profetiza, para aquele que que faz a sua oração obedecendo uma ordem. É aí que ele verá, meu irmão. Imagina a estrutura óssea por inteira. E aí o que Deus começou a fazer? 8. E olhei, e eis que vieram o quê? Nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia neles o quê? Olha o agir de Deus, irmão. O agir de Deus na nossa vida, irmão, Deus não faz, às vezes, diante dos nossos olhos. Às vezes Deus faz. Pastor Jaime conta sempre um caso que ele foi uma vez numa reunião e uma pessoa tinha uma ferida e ele amaldiçoou aquela ferida e falou que essa ferida desapareça agora em nome de Jesus. E diante de toda a igreja, aquela ferida foi se fechando. Ele conta que ele viu isso, nunca mais esqueceu. Mas sabe quantas outras vezes aconteceu isso de novo? Nenhuma ainda. Deus sabe fazer a coisa. Deus, na maioria das vezes, trabalha, irmãos, aonde os nossos olhos não conseguem alcançar. Deus está trabalhando como? Quando você ora, profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus nunca vai trabalhar de fora para dentro. Deus sempre trabalha como? De dentro para fora. O que Deus fez primeiro se unir? Os ossos. Depois dos ossos, começou a estender o que, irmãos? Nervos que ligam agora, meu irmão, osso no osso. Osso com osso não dá no ligamento. Tem que ter uma juntinha ali, meu irmão. Tem que ter um algo ali. Tem que ter os nervos. E aí depois que começa a crescer os nervos, o que começa a crescer? Carne. A carne. Isso aqui não é carne. Esse por cima. Esse nosso aqui não é carne. Isso nosso aqui é o quê? Pele. O que aconteceu por último? O que nasceu por último? É aquilo que você consegue ver. Deus começou a trabalhar de dentro para fora. Meu irmão, e todas as vezes que Deus age, Deus nunca faz nada pela metade. Deus sempre faz a obra por completa. Está faltando algo. Pastor, está faltando alguma coisa. E o que estava faltando? Versículo 9. E ele me disse, olha o que Deus disse. E ele me disse, tá bom. Não está escrito isso na sua Bíblia? Não. O que está escrito na sua Bíblia? E ele me disse o quê? Profetiza ao... Mas pera lá. Para milagre, aquilo ali já estava bom? Sim ou não? Estava ou não estava? Estava, meu irmão. Você já imaginou? Um punhado de osso começa a se juntar, nervos, carne, pele, um corpo humano na sua frente. Já era um milagre? Sim ou não? Mas o milagre de Deus não é por metade. O milagre de Deus é por inteiro, completo. Pastor, meu marido parou de beber, mas ainda não está pronta a obra. Não, ele tem que ser salvo ainda. E para que aconteça a obra por completo, o que ele disse? E ele me disse o quê? Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que... tinha corpo, mas ainda faltava vida, e para ter vida estava faltando espírito. E foi, meu irmão, obedecendo o que Deus disse, que ele então começou a fazer o quê? 10. E, leia comigo, 10. E profetizei como ele me... Meu irmão, é obedecendo às ordens que o milagre é por completo. É obedecendo a ordem que Deus faz por inteiro. É obedecendo a ordem de Deus que Deus dá estrutura na sua empresa, que Deus vai dar uma estrutura para o seu casamento. Imagina um corpo sem osso. Imagina um corpo nosso sem osso. Imagina, Deus tira os ossos do meu corpo. O que eu vou fazer? Eu gosto de geleia. Um monte de carne. Não vai conseguir se sustentar, por quê? Por causa dos ossos que sustentam. Ah, pastor, minha empresa, o que vai sustentar a empresa? São clientes. Profetiza, Deus vai mandar cliente, mas não obedeça a ordem. Se ele já te ordenou ser fiel dizimista, meu irmão, e você não está sendo, Deus não vai mandar pessoas para sustentar a sua empresa.
Deus não vai mandar. Oh, Deus traz. Então eu vou procurar outro pastor, outra igreja. Então vai. Se você achar algum louco, eu acredito até que você ache, porque tem doido de todo jeito, que vai orar, que vai fazer, que vai clamar, que vai pedir, mas Deus não vai, meu irmão, negar o que ele disse. Se não houver fidelidade, não haverá prosperidade. Se não houver fidelidade, não pode, meu irmão, não tem como Deus fazer. E aí, irmão, então eu vou. Irmão, obedeça a ordem. Qual é a ordem que Deus te deu? Um exemplo. Talvez o seu casamento está desgastado. Talvez o seu matrimônio está desgastado, fadigado. E Deus já te deu uma ordem. O quê? Procura seu marido, ou procure sua esposa e peça perdão. Eu não. Por que não? Porque não foi eu que errei. Se ele está dando a ordem a você, cabe a você obedecer a ordem para ele trazer vida ao seu casamento. Somos nós que temos que obedecer o quê? A ordem. Não são os de fora. Mas pastor, é minha esposa que precisa. O dia que Deus quiser falar com ela, Deus traz ela aqui, ou fala com ela de alguma forma. Mas enquanto nós estamos aqui e estamos recebendo a ordem direta, obedeça, para Deus trazer vida para o casamento. É você que tem que ser mais paciente, é você que tem que ser mais mansa. Pastor, mas eu não consigo. Enquanto você não obedecer a ordem, Deus não pode trazer vida para o casamento. É obedecendo a ordem que nós vamos trazer vida. A estrutura, o corpo estava pronto, sim ou não? Mas faltava o quê? O espírito para então aquele corpo ter. Talvez você já é casado, mas nesse casamento não está tendo vida. É obedecendo a ordem, e meu irmão, que vai chegar a vida no seu matrimônio. É obedecendo a ordem que Deus vai mandar clientes na sua empresa, na sua loja. É obedecendo a ordem que Deus vai abençoar seus filhos, que Deus vai abençoar sua casa. É obedecendo a ordem que impossíveis tornam-se possíveis. Profetiza agora ao Espírito. Vem, Espírito, e venha sobre esses corpos. E o que aconteceu? 10. E o que? Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e o que, irmãos? E viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Meu irmão, quando ele obedecem novamente a ordem, aqueles que estavam mortos viveram, se puseram em pé e tornou-se um exército. Do nada, Deus levantou um exército forte. Do nada, Deus pode salvar toda a sua família e fazer todos eles, irmãos, do exército de Cristo. Mas obedeça a ordem. Obedeça a ordem dele. É obedecendo a ordem dele que ele vai, meu irmão, trazer vida, vai levantar e fazer da sua família uma família forte. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, vamos orar. Eu quero orar com você, irmão. Põe a mão no coração, feche os seus olhos. Pai, foi essa palavra que o Senhor me deu hoje. Quando eu pedi para o Senhor me deu Ezequiel, Jesus. Meu Pai, nós estamos hoje muitas vezes te desobedecendo. Estamos, meu Deus, desobedecendo a tua ordem. Estamos desobedecendo o seu mandamento. Estamos desobedecendo aquilo que o Senhor fala direto conosco. Meu Deus, nós não podemos desobedecer uma ordem. Oh Deus, quando o Senhor ordenou a Ezequiel para ele profetizar nos ossos, e depois sobre, oh meu Deus, sobre o corpo, ele profetizou. Oh meu Pai, e assim aconteceu um milagre. Oh meu Deus, é obedecendo a tua ordem que nossas orações serão atendidas. Oh meu irmão, é obedecendo a ordem de Deus que ele te ouve. É obedecendo a ordem de Deus que ele faz impossíveis. É obedecendo a ordem de Deus que ele opera impossíveis. Oh Jesus, e nós queremos hoje profetizar, meu Pai, profetizar sobre nossa casa, sobre nossa família. Deus, estamos caminhando para terminar o ano, estamos caminhando para
terminar 2013 e essa família não pode terminar morta. Essa família não pode terminar, meu Deus, num vale cheio de ossos. Essa família não pode terminar, meu Deus, desestruturada, não. Oh Deus, e nós nos levantamos agora, nos levantamos em oração nesta noite para profetizar sobre famílias, sobre lares, sobre casa. Oh Deus, eu profetizo sobre esta família, eu profetizo sobre esta casa, eu profetizo sobre o corpo dessa pessoa que está doente, sobre o corpo dessa pessoa que está enfermo. Oh meu Deus, eu profetizo agora, rim, volte a funcionar. Oh Deus, eu profetizo esse fígado, volte a funcionar. Eu profetizo esse útero, volte a gerar vida. Eu profetizo agora esse coração, para que ele seja perfeito. Suma de arritmia, suma problemas cardíacos, suma agora todo problema de pressão, que desapareça agora do corpo dessa pessoa, essa ferida, essa hérnia, suma, sai daí. Eu profetizo vida, eu profetizo saúde, eu profetizo sobre ela agora, eu profetizo sobre o seu corpo, eu profetizo sobre a sua família, eu profetizo, mulher, sobre a vida do seu marido que saiu de casa, que ele volte para fazer parte do exército de Deus, que ele volte para fazer parte do exército de Deus. Oh, Ramalabare, Chamarabalabashí. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, profetiza, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre os seus pais, profetiza agora a saúde. Ah, Deus, eu profetizo sobre essa criança a cura, eu profetizo a cura, meu Deus, dessa pessoa, eu profetizo, meu Deus, a restauração desse casamento, eu profetizo, volte, casamento, volte a ter vida, matrimônio, volte a ter vida. Ora, malabalabachá, chamarabacanterebalabachênemeca, chamarabalabachei, chamaricantarabalachu, andarabaque, chamarianderecaia, charamacá, chamare, ora, malabachá, xenemalанеле, xiribele, anderebalas. Isso, receba, meu irmão, receba na sua vida, minha irmã, receba saúde, receba prosperidade. Eu profetizo sobre este homem fiel, eu profetizo sobre este empresário fiel, eu profetizo, meu Deus, eu profetizo prosperidade para ele, clientes, para que esse fim de ano, meu Deus, ele faça muito mais do que ele fez até agora. Oh, meu irmão, impossíveis são para aqueles que recebem, obedecem ordens. Oh, impossível é para quem ouve a ordem de Deus, é para quem está atento à ordem dele. Oh, aleluias, 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 aleluias. Sopra meu irmão, quando ele profetizou, ele ouviu um ruído. Você vai ouvir, meu irmão, ruídos, mas é Deus agindo. Você vai ouvir esses ruídos, é Deus fazendo, minha irmã. Não se espante não, meu irmão, não se espante não, é Deus agindo. Aleluias, oh, aleluias, aleluias. Sopra Espírito, oh, o Senhor, trazendo vida. Aleluias. E junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Aleluia! E faz levantar do vale. Deus levanta a família, casamento do vale, meu irmão. Situações. Aleluia, Deus. Com teu poder, vem restaurar. Deus restaura seu casamento hoje. Deus restaura hoje. A multidão de caídos. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Um povo forte. Marchar sobre a terra. Marchar sobre a terra. Quando o vento. Quando o vento
voltar. Sua filha vai voltar. Sua filha vai voltar para o lugar dela. Sua filha vai voltar. Seu filho vai voltar. Oh, Senhor. Volta ao lugar. Aleluia. Quando o vento soprar. Quando esse vento soprar, meu irmão, tudo vai voltar. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Pai, eu tomo posse de tudo, todas as bênçãos que o Senhor derramou nesta noite. Eu tomo posse. Minha vida, meu casamento, tudo vai ter vida hoje. Tudo volta ao lugar. Eu profetizo isso e tomo posse em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Deus. Diga impossíveis, que é para quem ouve a tua ordem. Diga obrigado. Diga amém. Aplauda Ele. Aplauda bem forte.